Amados irmãos e irmãs, nossos queridos ouvintes, telespectadores, é uma grande honra poder participar deste momento do Evangelho nos nossos lares, estando junto com vocês nesse horário à noite, agradecendo por tudo o que temos recebido. Sejam bem-vindos, participem conosco dessa verdadeira festa de luz que o Evangelho no Lar traz a todos nós. Faremos as nossas leituras, os nossos pequenos comentários, mas sempre esperando que de dentro dos nossos corações possa surgir essa luz que procura a verdade, que procura o entendimento, que procura o caminho que está na Boa Nova, no Evangelho do nosso Mestre Jesus. Vamos ao nosso Evangelho com a preparação das águas para que sejam fluidificadas, permitindo que os nossos amigos espirituais, na casa de cada um de nós, coloquem os remédios, os bálsamos, os bons fluidos que vão permanecer por toda a semana. É sempre lembrando que, quanto mais nós pudermos manter a disciplina de um horário fixo, um dia certo na semana, como estamos fazendo hoje, melhor será a nossa condição de aproveitamento desses momentos de luz. Sejam muito bem-vindos. Bem, meus irmãos, vamos fazer a leitura de um trecho do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. Tesouro enferrujado. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram. Tiago, capítulo 5, item 3. Os sentimentos do homem, nas suas próprias ideias apaixonadas, se dirigidos para o bem, produziriam sempre, em consequência, os mais substanciosos frutos para a obra de Deus. Em quase toda parte, porém, desenvolve-se ao contrário, impedindo a concretização dos propósitos divinos com respeito à redenção das criaturas. De modo geral, vemos o amor interpretado tão somente a conta da emoção transitória dos sentimentos materiais, a beneficência produzindo perturbação entre dezenas de pessoas para atender a 3 ou 4 doentes, a fé organizando guerras sectárias, o zelo sagrado da existência criando egoísmo fulminante. Aqui o perdão fala de dificuldades. Para expressar-se ali, a humanidade pede a admiração dos outros. Todos os sentimentos que nos foram conferidos por Deus são sagrados, constituem o ouro e a prata de nossa herança. Mas, como assevera o apóstolo, deixamos que as dádivas se enferrujassem no transcurso do tempo. Faz-se necessário trabalhemos afanosamente para eliminar a ferrugem que nos atacou os tesouros do Espírito. Para isso é indispensável compreendamos no Evangelho a história da renúncia perfeita e do perdão sem obstáculos, a fim de que estejamos caminhando verdadeiramente ao encontro do Cristo. Meus irmãos, a gente vê que o tesouro enferrujado que o texto fala é o tesouro do amor que a gente está deixando de vivenciar, o perdão, a compreensão de que no mundo todos nós estamos a caminho, todos nós estamos trabalhando para a nossa redenção. Ninguém é perfeito, não podemos estar condenando, julgando e criticando sem pensar de que nós também temos as nossas falhas. Quando a gente aponta o dedo para alguém, tem outros 3 voltados para nós. Então, devemos respeitar. Amar ao próximo como a si mesmo é buscar fazer ao outro aquilo que queremos que façam a nós. Esse que é o tesouro que Deus quer de nós, que o Mestre Jesus quer de nós. Ele não nos quer mais rico ou menos rico do ponto de vista material. Ele nos quer mais sábios, mais voltados para o bem. Estar com mais condições financeiras ou menos condições financeiras
depende de uma série de outras questões que envolve o trabalho, que envolve a nossa busca pela melhoria de vida, coisas que estão muito voltadas para o nosso mundo, para as questões do dia a dia. Mas o bem maior que nosso Pai, que o Mestre Jesus nos pede, é o amor e é fazer o bem a todos. Queremos voltarmos o nosso pensamento para o Mestre Jesus, que é a nossa luz, que é o nosso guia, que é o nosso Mestre. Ele que veio ao mundo trazer a boa nova, trazer muitos ensinamentos que há muitos e muitos séculos nós estamos tentando aprender. Já fomos chamados outras vezes e demos as costas para ele. Neste momento, nós estamos tendo uma outra chance. Não podemos desperdiçar. Este momento do estudo do Evangelho no lar é uma das melhores coisas que nós podemos estar fazendo para nós mesmos, para fortalecimento da nossa família, do nosso círculo familiar, para a proteção da nossa residência. E nós estamos aqui, junto com vocês, numa vibração de paz e de amor. Que essa vibração permaneça, que o Mestre Jesus e os nossos mentores possam estar iluminando a todos nós, ao nosso irmão Paulo, na leitura do Evangelho, no comentário que vai ser feito, e que nós possamos, assim, avançarmos no caminho do bem. Um dia, cada dia, um pouquinho mais. Perfeito. Linda prece e linda leitura. E os nossos amigos espirituais sempre nos indicam as leituras que se somam para o nosso aproveitamento. Vejam que a leitura que o Márcio nos trouxe fala em perdão, como base dessa verdade trazida no Evangelho. E a leitura que eu selecionei para esse Evangelho de hoje é do capítulo 10º, a Epístola de Paulo, apóstolo, dada em Lyon, em 1861, e diz o seguinte: perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se melhora. Perdoai, pois, meus amigos, para que Deus vos perdoe. Porque se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se guardardes até mesmo uma ligeira ofensa, como quereis que Deus esqueça que todos os dias tendes grandes necessidade de indulgência? Ó infeliz daquele que diz, eu jamais perdoarei, porque pronuncia sua própria condenação. Quem sabe, se mergulhando em nós mesmos, não descobriremos que fomos nós o agressor. Quem sabe se nessa luta que começa por um simples aborrecimento e acaba pela desavença, não foste vós a dar o primeiro golpe? Se não vos escapou uma palavra ferina? Se usaste de toda a moderação necessária? Sem dúvida, o vosso adversário está errado ao se mostrar tão suscetível, mas essa é ainda uma razão para serdes indulgentes, e não para merecer ele a vossa reprovação. Admitamos que fosseis realmente o ofendido em certa circunstância. Quem sabe se não envenenaste o caso com represálias, fazendo degenerar numa disputa grave aquilo que facilmente poderia cair no esquecimento? Se dependeu de vós impedir as consequências e não o fizestes, sois realmente culpado. Admitamos ainda que nada tendes a reprovar na vossa conduta, e nesse caso, maior será o vosso mérito, se vos mostrardes clemente.
Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitos dizem do adversário: eu o perdoo, enquanto que interiormente experimentam um certo prazer pelo mal que lhe acontece, dizendo-se a si mesmo que foi bem merecido. Quantos dizem: perdoo, e acrescentam: mas jamais me reconciliarei, não quero vê-lo ou vê-la pelo resto da vida. É esse o perdão segundo o Evangelho? Não. O verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. É o único que vos será levado em conta, pois Deus não se contenta com as aparências. Sonda o fundo dos corações e os mais secretos pensamentos, e não se satisfaz com palavras e simples fingimentos. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. O rancor é sempre um sinal de baixeza e de inferioridade. Não esqueçais que o verdadeiro perdão se reconhece pelos atos muito mais que pelas palavras. Como esse texto, que já tem mais de uma centena de anos, trazido pelo conhecimento e sabedoria do apóstolo Paulo, tem importância e validade para os dias de hoje. Como a nossa cultura e a nossa prática se distanciou desse perdão verdadeiro, dessa busca de um entendimento que supera as diferenças, as desigualdades, as dificuldades dos relacionamentos, da vida social, da vida pública, em todas as áreas. Perdoar é a essência do entendimento e vivência do Evangelho. Esse texto esclarece muito bem isso. E diz aqui que se nós não sabemos e não podemos perdoar, como podemos esperar estar livres dessa mágoa, desse peso, da sensação de estarmos credores de algo que não nos pertence? Nos sentirmos ofendidos quando nada, na verdade, que esteja fora de nós ofende o nosso espírito. Esse entendimento da ação misericordiosa e indulgente da divina providência de Deus se inicia ao praticarmos o perdão e a sentirmos em nós essa vibração de paz que o perdão libera e estende a nós, e sentirmos, na verdade, a indulgência e o perdão da natureza agindo nos nossos corações pela libertação que nós conseguimos dar. Assim, o nosso entendimento esclarece a forma de buscar essa boa vontade, essa perfeição que está ao nosso alcance, ainda que longínquo, o seu momento de estar conosco, de sermos tão perfeitos ou capazes. Mas temos a certeza de caminhar passo a passo para chegar mais próximo, praticando. É o que nos diz o texto e o apóstolo. Não esquecer que o verdadeiro perdão se faz pelos atos. Não apenas usar a palavra facilmente, mas sintetizar em ações, demonstrando a nossa leveza de coração. Esse é o nosso grande trabalho. Essa é a grande virtude. É um desafio, né? Mas é um trabalho árduo, a gente sabe. Mas, como você disse bem, cada vez que apontamos algo para alguém, os 3 dedinhos se voltam para nós. E é fácil as pessoas julgarem, olhar, condenar, esquecer que no seu olho tem uma trave, olhando o cisco do olho do outro. Cada um tem uma história. A dor de um não é a dor do outro e ninguém pode querer julgar condenando. Não sabemos a história, nem a nossa verdadeira, que nos coloca onde estivermos, nem a do nosso irmão.
Só temos uma certeza, amigo Márcio: nós iremos cada vez mais juntos nesse caminho de evolução. Por isso estamos em núcleos de família que se apoiam e vão se aperfeiçoando com as suas lutas, e também como sociedade, como países, como humanidade. Se nós praticarmos o perdão e levarmos isso para as outras esferas, esse caminho se tornará muito mais fácil. É a proposta da Boa Nova, a proposta do Evangelho. Precisamos ser mais fraternos. E começar não é difícil. Comecemos em casa, com o Evangelho no lar, abraçando aqueles que estão conosco e com certeza com quem nós temos, às vezes, dificuldades de entendimento e de relacionamento. Aí estaremos no caminho da nossa melhoria e poderemos ver como isso melhora toda a condição da nossa vida em conjunto. Inclusive, nós podemos contar com o amparo da espiritualidade maior, nos abraçando, nos fortalecendo para que vençamos essas etapas, essas dificuldades dentro do seio familiar, né? E o Evangelho no lar, praticado com disciplina, com a permanência do dia e da hora, favorece essa presença da espiritualidade e faz com que nós estejamos muito apoiados, como o Márcio disse, reforçando a nossa capacidade de enfrentar positivamente as nossas dificuldades e exercitar essa boa nova pelas nossas ações. Parece difícil colocado em palavras, mas nós não precisamos de grandes atos ou grandes gestos. Comecemos com as coisas pequenas, com o alívio das dificuldades mais imediatas, com a demonstração de boa vontade, com as atitudes e entendimento dos nossos irmãos e irmãs. Comecemos com as coisas pequenas e vamos conquistando, passo a passo, as coisas mais importantes no nosso relacionamento. Muito bem. Vamos fazer, então, a nossa prece final para agradecer toda a participação dos amigos espirituais, a presença e a audiência que vocês estão dando a esse Evangelho, e agradecer principalmente aos nossos mentores, a Jesus e a Deus acima de tudo, pela sagrada oportunidade de estarmos vivendo esses momentos de paz. Então elevemos o nosso coração, fechando nossos olhos para que essa mensagem possa sair dos nossos corações, elevando a vibração em gratidão. E é mais o que nós podemos fazer para compreendermos a importância do perdão no nosso dia a dia, que seja o perdão a nossa atitude primordial e a nossa bênção para conseguirmos viver em paz. E assim, agradecendo aos nossos mentores, Francisco de Assis, Fabiano de Cristo, Bezerra de Menezes, e juntando as nossas vibrações em família, elevamos a Jesus, a nossa Mãe Maria, a nossa Irmã Madalena, o nosso momento de luz em agradecimento, para que chegue ao Pai a nossa devoção e a nossa gratidão. E assim pedimos permissão para encerrar esse nosso Evangelho no lar da noite de hoje, dando mentalmente e de coração graças a Deus. Graças a Deus. E agora o nosso momento de aproveitarmos a fluidificação das águas, tomando um pouco dessas águas também para o reforço da nossa condição. Vamos aproveitar. Muito bem, então, meus irmãos, paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.